Olá, gente! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast. É muito bom ter você aqui com a gente, é uma honra, uma alegria ter a tua presença. E eu também me alegro muito em poder estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor, a palavra de Deus que é poderosa. Ela é poderosa para nos libertar, para curar nossas feridas, porque existem sim feridas na nossa alma, para curar nossas emoções, para nos fortalecer, nos encorajar. Então não tem como, né, gente, não ser realmente um privilégio poder estar aqui compartilhando dessa palavra, ser um agente onde leva uma palavra que tem poder para transformar, mudar qualquer ambiente. Então, é minha alegria poder estar aqui semanalmente com vocês. E eu quero te convidar a estar compartilhando esse episódio de hoje. Creio que Deus vai falar muito com você e vai falar com outras pessoas também. Então, todas as semanas nós estamos aqui juntos, realmente nos edificando, nos fortalecendo, sendo abençoado por esse conteúdo. Então, eu peço que você compartilhe, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que falou muito comigo e nós aqui da nossa igreja estamos fazendo uma leitura anual da Bíblia. Então, nós estamos lendo aí, já começamos a ler desde o início do ano a Bíblia e tem sido um tempo assim poderoso, gente, porque realmente a Bíblia, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende com ela. Mais a gente vê coisas, identifica, e a gente fala, meu Deus, como é que eu não percebi isso aqui antes, sabe? Mas é realmente, parece que quanto a gente vai amadurecendo, a palavra de Deus também vai mudando. Então, quando a gente lê com outra perspectiva, com outro olhar e também com uma outra maturidade, a gente percebe coisas que antes não tínhamos percebido. E aí eu estava lendo, né, o livro de Números, e eu percebi um posicionamento de algumas pessoas que eu falei, nossa, como existe pessoas no nosso meio que vivem da mesma forma. E por isso eu decidi trazer isso aqui para vocês. Então vamos lá ler o livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 26. Vou trazer rápido para que vocês consigam entender o contexto desse episódio e aí vocês também consigam, né, entrar junto nele para perceber se talvez você esteja vivendo dessa forma ou, sabe, se comporte da mesma maneira. É por isso que nós lemos a palavra de Deus, que é para que a gente possa se olhar e perceber traços ainda que existem em nós, ou comportamentos, atitudes que ainda existem dentro de nós, que a gente fala, mas por que eu estou fazendo isso? Então, a Bíblia, por isso que eu falo, é muito bom a gente ler pedindo a ajuda do Espírito Santo, para que ele possa abrir os nossos olhos e a gente possa se ver nela. Então, vamos lá. Capítulo 13, versículo 26 em diante, diz assim, eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhotos a nós e a eles. E aí, se você for ler o capítulo 14, você vai perceber que a partir desse relatório negativo que esses 10 outros espias trouxeram para o povo de Israel,
houve, gente, uma aglomeração, houve uma. Depois eu leio para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Mas eu já queria começar esse episódio fazendo uma pergunta para você. Você se acha uma pessoa mais positiva, mais negativa, mais pessimista? Como é que você se vê? Porque é importante a gente entender como nós nos vemos, como nós nos posicionamos, porque muitas vezes, diante de desafios, o que vai, a forma com que nós iremos reagir diante desses desafios é muito por conta da forma com que nós enxergamos a vida. Se nós somos pessoas pessimistas, automaticamente todos os desafios, sejam bons ou ruins, nós iremos ver com essa perspectiva. Mas se nós somos pessoas cheias de fé, de esperança, se cremos em Deus, olhamos, sabe, para os desafios como uma forma de crescimento, de amadurecimento, uma forma, sabe, de Deus manifestar o poder dele, então você é a pessoa mais, né, positiva. Por isso eu pergunto, qual é a forma? Como é que você se vê aí? Como uma pessoa mais positiva, mais cheia de fé, de esperança, ou você é mais pessimista? Aí, ou muitos dizem assim, não, pastor, eu sou mais pé no chão. Eu sou mais realista. Eu confesso que eu sou meio termo. Eu sou meio termo. Eu sou muito realista, mas também quando eu ouço uma palavra vinda de Deus, gente, eu sou assim, ó, rápido em acreditar e vamos embora. Eu não fico pensando muito no que vai dar certo ou que vai dar errado, não. Só vou e faço. Enfim, então existe algo que muita gente não percebe hoje no nosso meio, né? Que nem toda voz que vai caminhar com a gente caminha na mesma direção que Deus tem para nós. E nós vemos isso, né, nesta passagem aqui. Então, nem sempre pessoas que estão com a gente significa que são pessoas enviadas por Deus. Porque nós vemos aqui nessa passagem que por causa de algumas pessoas, toda uma nação foi afetada. Por causa da forma com que essas pessoas viram aquela cidade, eles conseguiram afetar, eles conseguiram minar a fé do povo de Israel, a confiança no Senhor. Então, é extremamente importante, já de início, nós entendermos com quem nós estamos caminhando. Quem são essas pessoas que estão do nosso lado? Porque dependendo, essas pessoas podem minar a nossa fé, pode roubar a nossa alegria, pode destruir com aquilo que Deus já nos entregou. Por quê? Porque a forma com que essa pessoa vê a vida é uma forma mais pessimista, uma forma mais, né? Ai, não, realista, não tenho que... Sabe como lá aquele discípulo de Jesus, esqueci o nome dele agora, gente, mas que quis... Não, ele tinha que tocar em Jesus. Ele tinha que tocar. Diz aí, pastora, vai. Tomé, gente. Tomé, eu tô com um ajudante isso aqui, vocês já sabem. Mas Tomé, ele não acreditou quando chegaram para ele e falaram, né? Jesus vive, Jesus ressuscitou. Não, só vou acreditar se eu ver. É uma pessoa mais realista, sabe, que precisa realmente ver para acreditar. Existem outras que não, são movidas por fé, sabe, pela palavra de Deus, pela promessa. Então elas não precisam ver nada. E aí é importante nós nos acercarmos de pessoas assim, que sejam, né, mais cheia de fé, de esperança, mais crentes do que nós, se nós não formos essas pessoas. Porque se a gente for pessoas mais pessimistas, e aí a gente caminhar com pessoas no mesmo nível que a gente, meu Deus, a gente vai ficar para trás. A gente vai ficar paralisado. Porque imagina só, eu chego aqui, ai, Deus falou isso pra mim. Aí você compartilha com um irmão, com uma irmã na fé aí. Ah, Deus falou que vai fazer isso na minha vida. Aí a pessoa chega e fala, será que vai, né? Quando? Porque olha o teu cenário. Olha como você está vivendo. Olha só como está a tua vida. Será mesmo? Olha a tua idade. Será que isso vai acontecer? Será que você não está muito velho para isso? Não, Deus fazer, mas olha a Então traz tanta, sabe? Que isso acaba minando
a tua fé. Então é importante nós realmente nos acercarmos de pessoas cheias de fé, mulheres e homens de Deus que tenham mais fé, que sejam mais loucos por Jesus que a gente. Gente, eu louvo a Deus porque eu tenho a minha pastora. Porque a minha pastora é uma mulher assim, louca por Jesus, crente, 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 uma mulher de fé. Eu falo que só cheguei onde cheguei hoje por causa dela. Porque se dependesse de mim, meu Deus do céu, gente, eu sou acomodada demais. Até para eu dar um passo, eu preciso de alguém me empurrando, sabe? Eu era mais assim no passado, hoje eu tô melhorando. Enfim, então uma geração inteira perdeu a promessa. Não foi por falta de milagre, não foi por falta de Deus, não foi por causa, sabe, de não estarem vendo o que Deus já tinha feito, já tinha operado, porque Deus fez muita coisa, gente. Fez muita e muita coisa no meio da congregação de Israel. Então não foi, sabe, por nada disso que eles perderam a promessa, mas foi realmente por causa das vozes que eles decidiram ouvir, que foi a voz desse povo. E aí, aqui no livro de Números 14, Deus havia prometido a terra. Deus já tinha falado que Deus iria, né? Lá do início, lá de Êxodo, quando Deus começa a falar com Moisés, que iria libertar o povo de Israel para levar a terra que ele tinha prometido aos seus antepassados, né? A terra que mana leite e mel. Então, desde lá, Deus já estava prometendo, não era algo novo, não era aqui só, não começou aqui em Números. Já havia essa promessa lá para Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, já havia essa promessa. Então, quando Deus promete essa terra, a promessa era real. O destino era certo. Deus falou, está falado. Quando Deus fala, gente, ele não é homem para que imite, nem homem para que se arrependa. Quando Deus promete, ele vai cumprir. Só que é o que eu digo, toda promessa tem condição. Toda promessa tem uma condição. Porque não adianta nada Deus dizer que vai fazer algo para você, por você, e você não acreditar na promessa, assim como esse povo não acreditou. E o que foi que aconteceu? A maioria desta geração ficou prostrado, morreram no deserto. Por quê? Por causa da incredulidade do coração deles. Então, quando os espias voltaram, algo mudou no ambiente. E olha só como o povo de Israel, como eles reagiram. Olha só no livro de Números 14. Naquela noite, após eles terem ouvido os relatos dos 10 espias, que foram 12, mas 10 foram super negativos, super pessimistas, trouxeram, né, diante dos olhos dele, a perspectiva deles foram que aquela cidade só tinha gigante, só tinha, eram mais fortes que eles iam destruir eles qual é a palavra que eles usaram aqui, gente? Gafanhotos. Então, assim, a forma com que eles viram lá aquela cidade. Já os 2 espias falaram, não, o Senhor nos prometeu, a gente vai, vamos conquistar, vamos avançar, é nossa. Mas, infelizmente, a geração decidiu, né, por causa de todo o contexto que eles estavam vivendo, tudo que já tinham experimentado, que era milagre, mas também era guerra. Não era só milagre, tinha guerra também. Então, por conta disso, eles reagiram dessa forma. Naquela noite, toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse. Olha só o que eles disseram, gente. Presta atenção nisso daqui. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha só. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. A resposta do povo diante daquele relato negativo que aqueles 10 espias trouxeram. 10 olharam para os gigantes. 10 decidiram olhar para os gigantes e para tudo aquilo que a terra podia, né, ser um desafio para eles. E espalharam medo no meio da congregação. 2 decidiram olhar para o quê? Para a promessa. Olhar para Deus. Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. E permaneceram
acreditando. Então, não é que mudou o cenário para os 12. O cenário era o mesmo. A terra era a mesma, o Deus era o mesmo, mas a perspectiva dos 10 era uma e a dos outros dois eram outras. E aqui eu chamo a tua atenção. Aqui eu chamo a tua atenção porque eu quero te perguntar, qual é a perspectiva que você tem olhado, o cenário que você tem vivido hoje? Qual é a forma com que você tem olhado as situações, as circunstâncias com que você tem vivido hoje? Porque se Deus falou, ponto, tá falado. Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ah, operando Deus, quem pode impedir? Existem tantas promessas na palavra, respaldando a palavra de Deus, a própria palavra dele. Quando ele libera, ele faz com que essa palavra venha a ser cumprida. Então, o problema, gente, nós precisamos começar a nos perceber e falar, Senhor, será que eu estou sendo como esses 10 espias que tá vendo tudo à minha volta de forma negativa, ou estou sendo como esses dois, Josué e Caleb? Estou olhando com fé, com uma esperança. Estou acreditando no Deus que nos enviou. Estou acreditando na palavra do Senhor. Se Ele fez lá no Egito, por que não fará novamente? Se Ele nos libertou das mãos do faraó, por que não nos libertará das mãos desses gigantes? Então a gente, eles viveram coisas antes de chegar nesse lugar. Não era algo novo para eles. Para nenhum dos 12. Eles viram os milagres, eles viram as pragas, eles viram, o maná caindo do céu, eles viram tudo. Mas a forma de ver o desafio, infelizmente, afetou toda uma congregação. Não afetou somente a eles. Então, o problema nunca foi os gigantes, o problema foi a voz que dominou aquele ambiente, que ganhou lugar naquele ambiente. Por quê? Porque o povo também certamente já estava, com medo, cansado, já não aguentava mais viver aquilo dali. E aí eles pensavam o quê? Ah, mas Deus prometeu a terra prometida, mas ele não falou o processo que a gente teria que passar, ou que teria, que enfrentar para chegar a essa terra. Ele só deu a palavra, sai, libertem o meu povo que eu vou levar eles a uma terra que mana leite e mel, mas eles pensavam que seria fácil. E a verdade é que muitos de nós, quando o Senhor nos dá uma promessa, a gente acha que não vai ter processo. A gente acha que vai ser fácil, que eu vou estar deitado na minha rede. Quem é baiano ama essa rede, né? Mentira, que a gente do Pará também gosta. Você vai ficar deitado na nossa rede e não vai ter processo, não vai ter custo, não vai ter dificuldade. Não. Deus, ele deu a palavra, Deus liberou a promessa, Deus entregou a terra. Só que vai ter gigantes, vai ter desafios, vai ter dificuldades. E a pergunta é, como você vai enfrentar isso? Como você vai olhar esses desafios? Acreditando que aquele que te deu a promessa, aquele que te deu a palavra, vai junto com você ou vai sozinho? Então o povo ali começou a chorar, a reclamar e a dizer, não vamos conseguir, vamos morrer. Era melhor voltar. Olha só o que 10 pessoas conseguiram causar no meio de uma congregação. Então o medo, gente, ele é contagioso. O medo é contagioso, assim como a incredulidade também é, mas a fé também ela é contagiosa. Por isso que eu falei, com quem você tem, andado aí? Porque do mesmo modo que o medo contagia, a incredulidade, esse pessimismo, a fé também, a esperança, a alegria, tudo também isso contagia. E isso nos traz um alerta que é espiritual bem sério. Nem toda pessoa que entra na nossa vida entra para fortalecer a nossa fé. Algumas vão entrar só para realmente minar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. E a palavra também de Deus lá diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, assim, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado?
Com quem você tem se relacionado? Antes de você vir na igreja, todas as semanas, estava envolvido, queria participar. Do nada começou com uma amizade. E aí começou a deixar de vir um dia, deixar de vir dois, deixar de vir três. Por que será? Será que não foi essa amizade que você começou a se relacionar que tem minado aí a tua vida com Deus, a tua fé, o teu caminhar? Então presta atenção nesse versículo. Não vos enganeis. Que Deus abra os teus olhos hoje. Que Deus fale ao teu coração. Que Deus possa hoje, nesse dia, trazer para você as pessoas com que você tem caminhado. As más companhias corrompem os bons costumes. A corrupção nem sempre ela vai ser visível. Às vezes ela acontece de forma muito lenta. De forma muito sutil. De forma muito sutil. A pessoa vai falando uma coisa, falando outra, vai te distraindo com situações. Quando você vai ver, você está totalmente minado. E elas, de vez acontecem através de conversas, perspectivas, influências. Hoje nós vivemos num mundo, né, de muitos influentes, influenciadores. E eu te pergunto, quem são os teus influenciadores? Quem são? Quem você tem seguido nas redes sociais? Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com os sábios, sábio será. Mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Quem anda com os sábios, sábio será. Mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Isso é Bíblia, é princípio bíblico. Sabe, é uma instrução do Senhor para nós. Uma nação foi destruída, foi minada por causa de um relato maligno, diabólico, porque não veio de Deus esse relato, não. Não veio de Deus. E eu te pergunto, será que a tua fé não tem sido minada, destruída, por causa dessas companhias que você insiste em querer ao seu lado? Com a desculpa de que, ai, pastora, não, sabe de o quê? Eu vou evangelizar ele para Jesus. Quem nunca falou isso? Quem nunca? Aquele rapazinho que você está se relacionando, aquela namoradinha que não é crente. Ai, pastora, não, mas eu creio que tem propósito nesse relacionamento. A pessoa, quando ela não quer aceitar que aquela amizade, que aquele relacionamento não é de Deus, ela vem com essa desculpa. Pastora, eu sei que esse relacionamento é de Deus. Deus quer que eu pregue o evangelho para ele e ele seja salvo. 2 meses depois a gente vê. Todos os dois afastados, vivendo no pecado, afastados do Senhor, da igreja. E aí? A pessoa que chega numa igreja e não quer se relacionar com seus irmãos, porque são irmãos na fé. Nós daqui da igreja somos irmãos. Se você não tem interesse em se relacionar com o povo de Deus, que são teus irmãos, gente, pare e reflita o porquê que você não tem interesse em relacionar com o povo que se diz teu irmão. Tem alguma coisa errada aí. Então, a companhia, nenhuma amizade nunca será neutra. Ela sempre produzirá algo em nós. Ela sempre. Ou ela vai nos fortalecer e nos levar cada vez mais para perto de Deus, ou ela vai nos enfraquecer. Existem pessoas que só falam em derrota, em desgraça, em problema, em medo. E isso mina a nossa fé. Isso drena a nossa fé. Sabe? Isso nos enfraquece. Por isso que Salmos também declara, eu gosto muito desse versículo de Salmos que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, a palavra de Deus ela é tremenda. Ela é tremenda, ela tem muita instrução, ela tem muito ensino, ela tem muito, sabe, direção para nós. A gente só cai no erro se a gente quiser. Não tem como a gente dizer eu sou crente, mas vivo errando, vivo fazendo coisa errada, vivo fazendo coisa que não agrada ao Senhor. Não tem como, gente. Não tem desculpa para nós. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz.
Feliz é você que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são o povo lá fora, que não tem nada de Deus, que não tem o Espírito Santo. Aí você, em vez de buscar o conselho com teu pastor, com teu líder, com amigo, com irmão na fé, você vai buscar com o meu amigo lá do mundo, pastora. Aí depois tá fazendo tudo errado, tá quebrando a cara, não sabe por que tá vivendo desse modo. Aí volta para a igreja. Porque não está ouvindo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não está ali no meio, não está vivendo as mesmas coisas que os pecadores estão vivendo. Nem se assenta na roda dos fofoqueiros. Porque fofoqueiro, escarnecedor, a gente fofoqueira. Que senta para falar mal dos outros. Que senta para falar mal do teu líder, do teu pastor. Sabe, daquele irmão da igreja. Quantas rodas hoje existem? Ai, porque fulano se diz crente, mas vive assim, não sei o que. Você entra lá e concorda. Olha o que a Bíblia está falando. Existe uma progressão espiritual de influência. Você ouve, presta atenção, você ouve, depois você permanece e depois aquilo passa a fazer parte de você. Porque a verdade é essa. Quando você está sentado na roda dos escarnecedores, dos fofoqueiros, você ouve ali a opinião deles. Aí você faz o quê? Começa a pensar igual. Aí eu penso do mesmo modo. Aí começa a entrar em concordância. Ou seja, começa a concordar que pastor é ladrão, que pastor é isso, que pastor é aquilo. Depois está pagando um preço e não sabe por quê. Ou tá falando mal do teu irmão, do ungido do Senhor, do escolhido do Senhor, e não aí depois vem as consequências sobre a tua vida, e eu não sei por que eu tô vivendo isso, eu não sei por que eu estou sendo perseguido. Por quê? Porque você entrou em concordância nessas rodas aqui que eu tô trazendo para vocês. Presta atenção. Se tem minado a sua fé, e você, sabe, faz de forma proposital, sabendo que se você continuar nesse meio que você vive, daqui a uns dias você não tem mais fé, não tem mais esperança no Senhor, não tem mais alegria na salvação. Estou trazendo uma palavra de despertar para você. A fé ela não morre de uma vez só, não. Mas ela vem morrendo aos poucos. Quando você decide, quando você aceita, sabe, fazer parte disso, ela vai sendo sufocada por palavras repetitivas. No mês de fevereiro, eu trouxe uma série sobre o poder da palavra, sobre mente, sabe, sobre fé. Então, por que você não está ouvindo? Isso que vai trazer, sabe, clareza, entendimento, conhecimento para a tua vida. Porque tá aí nesse meio aí, perdendo tempo. Palavras criam ambiente. Ambiente sustenta uma mentalidade. E uma mentalidade vai definir o teu destino. E olha o que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,16. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que delas se ocupam avançarão cada vez mais na impiedade. Evite. Ai, pastora, mas tem momentos que eu estou em certos lugares que começa a falar e eu não consigo sair porque eu preciso estar ali. Blinde a sua mente. Blinde o seu coração. Ora, Senhor, em nome de Jesus, que nada do que está sendo falado aqui, sabe, entre para minha mente, sabe, defina, comece a definir a forma com que eu penso. Comece a blindar, Senhor, me dá a mente de Cristo, que eu pense como Cristo pensa. Ora, a oração tem poder. E a própria palavra nos ensina qual deve ser o conteúdo. A Bíblia também nos ensina o que deve sair da nossa boca. Ai, gente, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque ela... Isso aqui é um ensino para a gente hoje. Isso é um ensino. E em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Habitar, gente, não é fazer uma passagem. Eu vou ler a Bíblia hoje. Depois passa um mês sem ler a Bíblia. Não é isso. Habitar é você todos os dias, se alimentar dessa palavra. Aliás, se você quiser,
Nós estamos lendo a Bíblia esse ano. Vamos ler em 8 meses. 8 meses, não é isso? 8 meses vamos ler a Bíblia toda como igreja. Tá sendo, gente, tá sendo poderoso. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês é dessa leitura que eu tô fazendo. Então, quanto mais você lê, mais você faz com que a palavra de Deus habite, sabe? Encontre lugar em você. Você é cheia da palavra de Deus. E aí você vai poder o quê? Instruir, aconselhar, com sabedoria, com louvor, com salmos, hinos, cânticos espirituais. A gratidão vai estar exalando o seu coração, porque quanto mais você lê, você vê o poder de Deus, você vê a bondade, você vê a graça. Isso vai, sabe, enchendo o teu coração de alegria, de gratidão, de esperança. Então, habite em vós ricamente. Quando a palavra habita, a murmuração ela perde espaço. Quando a palavra habita, a incredulidade não domina mais o ambiente. Quando a palavra habita, as vozes erradas, os conselhos, as direções, tudo perde força. Tudo. Então, se você não alimentar sua fé de forma intencional, outras vozes alimentarão seu medo automaticamente. Tem uma frase que diz, né? Alimente sua fé e os seus medos morrerão de fome. É isso. É isso. O que você está sentindo aí? Medo? Vai na Bíblia. Existe 366, eu acho, alguma coisa assim, que repetindo a palavra não temas, não temas, não temas. Então vai ler Bíblia. Sabe? Faça estudo bíblico sobre medo, sobre palavras que vão tirar, sabe, esse medo dentro de você. Não vai para as notícias, não. Não vai para o Instagram, não vai para o Facebook, não vai para... Porque lá só tem desgraça mesmo. Só tem desgraça. E aí, em vez de você, sabe, perder o medo, vai fortalecer ainda mais isso. Então, a fé, ela precisa ser nutrida pela palavra. A fé ela é fortalecida pelos testemunhos que você ouve, seja na igreja, seja num canal aí de YouTube, seja num podcast que você está ouvindo. A fé ela cresce em ambientes espirituais saudáveis. A fé também ela é sustentada por palavras de vida. Então, Josué e Caleb não negaram que havia gigantes naquela terra. Vocês viram aqui as respostas dele? Eles não negaram. Eles tinham consciência que havia gigantes. Eles apenas se recusaram a esquecer quem Deus era. E esse deve ser o nosso posicionamento. Nós precisamos recusar, sabe, quando a dúvida, a incredulidade, o medo, quando começar a vir no nosso coração, recuse. Você não está dizendo para esses sentimentos que eles não podem ser reais. Mas você se recusa a aceitar com que eles façam morada dentro de você. Então, o alerta final é cuidado com as vozes que você permite que permaneçam ali, ó, diariamente, falando a tua mente. E lembre-se que nem toda pessoa é para estar caminhando com você. Então, nem toda pessoa é para caminhar. Umas vão vir e vão ficar, que vão te ajudar realmente a mudar a perspectiva de ver as coisas. Outras não. Outras é só para passa. Então, os gigantes não pararam aquela geração. As vozes erradas, sim, que pararam. Entendam isso? Os gigantes não pararam aquela geração. Porque houve uma geração que entrou na terra de Canaã. Josué e Caleb. A geração de Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Mas a geração que deu ouvidos a aqueles espias lá, aquelas vozes erradas, essas sim, pararam e morreram no deserto. Então, o episódio de hoje era isso. Cuidado com as vozes que você tem alimentado, com as vozes que você tem ouvido. Cuidado, discerna as vozes. É Deus? É o diabo? É a minha vontade? Que voz é essa? O que essa voz está produzindo em você? Uma boa forma de identificar essas vozes é já se perguntando, o que ela está produzindo em mim? Está produzindo medo? Está produzindo fraqueza? Está minando a minha fé? Então isso não pode vir de Deus. Cancela, tira da tua vida de uma vez por todas
e comece, sabe, a ouvir aquelas vozes que está vindo de Deus, que está te impulsionando à terra de Canaã. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse episódio, porque tá poderoso. Quantas chaves eu liberei aqui nesse episódio. Então, é para te ajudar, é para te instruir, é para te dar uma direção. Que Deus tem a terra de Canaã preparada para você. Tem promessas, tem palavras, sabe? Mas você precisa decidir quem você ouvirá. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe.